E assim eu peço para que todos aqueles que pelo sangue estão ligados, pela questão do DNA da família, e envolvidos nas situações terrenas que não se resolveram e que se intensificaram, os conflitos ficaram ainda mais fortes. Olá, Libra! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para Libra. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Libra, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não ressoa com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então vamos agora às cartas. Eu me conecto tirando uma mandala, montando uma mandala de 10 cartas aqui para você. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira mandar uma mensagem para marcar uma consulta particular, tá certo? Será um prazer te atender. Vamos lá, mais 3 cartas para Libra. Fundo do deck, trabalho. Nossa, quantas pessoas aqui envolvidas, hein? Olha, eu tô vendo uma questão de uma disputa. Pode ser uma disputa dentro da família. Sai a carta do trabalho, mas é bom lembrar que existe empresa familiar ou pessoas que trabalham, né, da mesma família que trabalham no mesmo lugar. Tá? Tem uma energia muito similar aqui do cavaleiro com o príncipe cruzados. E no mental a torre caindo. Então eu tô falando aqui realmente de uma questão de disputa ou de briga, né? Uma briga que já aconteceu, algo que ruiu, desconstruiu. E tem uma outra figura aqui no inconsciente mostrando o Cavaleiro de Ouros, que é alguém que assiste sem poder fazer nada. Essa briga de espadas aqui, né? O Cavaleiro de Ouros, ele tem uma atitude mais passiva. Então, eu vou esclarecer melhor essa mesa, porque já saíram muitas pessoas, né? Aqui já sai também o Príncipe de Copas no passado, a carta do deboche. Então, tá falando que emocionalmente existe aqui uma questão do trabalho, mas que digamos, o arcabouço dessa questão, né? O que está por trás dessa questão é um bloqueio no lado emocional e é como se tivesse muita roupa suja para lavar, tá? Então, existe aqui, para uma parte de vocês, vai ser uma briga da família que envolve o trabalho, ou uma empresa, ou a sucessão, tá? Porque já saiu a carta da riqueza fechando também. Então, pode ser uma questão, inclusive, de bens ou inventário, né? No inconsciente, o homem que nada pode fazer talvez seja um falecido. Então, existem muitas coisas aqui que vêm na minha intuição e eu preciso esclarecer melhor nas próximas cartas, tá? Mas o momento atual para Libra é de total opressão. É como se tivesse um bloqueado de todos os lados. Né? Cartas que falam sobre desconstrução, a torre, o deboche, que é bloqueio emocional, essa roupa suja que precisa ser lavada. Ao redor tem uma mulher, aqui a Princesa de Ouros, que faz par com o Cavaleiro de Ouros. Então, de novo, tá me mostrando energias afins. Então, pode ser família, pode ser a mãe ou a filha, né, desse homem. Sai também a carta do valor e da riqueza. Então, a gente tá falando, junto com o trabalho, sobre bens. Geralmente, quando saem muitas pessoas, muitas figuras da corte, nesta primeira tiragem, 1, 2, 3, 4, 5, né, metade praticamente, com figuras aqui da corte, a gente tá falando de uma questão familiar,
tá? Isso é algo, é uma leitura que eu tenho, sempre que acontece, aparece um imbróglio familiar, né? Alguma coisa assim que ficou mal resolvida e que está no olho do furacão. Quando envolve morte, é questão de inventário, tá? Então veja se isso ressoa com você. Se não ressoa, você busque um outro vídeo, tá? Pode pular esse, porque eu enveredei por este caminho e não tenho como fazer uma leitura diferente disso. A ruína, de novo, né? O tarô é muito caprichoso porque ele traz figuras do mesmo naipe. Como eu falei, talvez um homem que está ausente, um homem do passado, alguém que até pode ser que já morreu, sai representado aqui de novo, agora pelo príncipe, né? Mesmo naipe. Ruína e dor. Então, talvez a morte de alguém pode ser recente ou pode já fazer um tempo, mas se faz um tempo, é algo que não se desenrolou. Tá? É aquelas questões, por exemplo, de um inventário que está sendo empurrado com a barriga e que tem muita coisa para desenrolar e muitos envolvidos. Talvez exista mais de uma família, como saíram muitas figuras, talvez essa pessoa tenha tido outra família, ou casou de novo, ou tinha uma família em paralelo. E só sai coisa difícil de resolver, porque a ruína e dor tá mostrando financeiramente e emocionalmente que as coisas estão péssimas, né? O que mais para Libra neste momento? Nenhum dos lados ganha. Então, se essa questão envolve aí duas famílias, vocês podem estar brigando pela questão de inventário, quem tem mais direito ou quem vai fazer o inventário. E isso está acumulando derrotas e perdas. Não se chega a conclusão nenhuma, né? E precisa encerrar essa etapa, precisa ter algum tipo de conciliação, acordo, para que as coisas andem, né? Para que essa fase difícil termine. O que mais para Libra? Ó, conciliação. Este é o caminho. Talvez vocês estejam brigando, inclusive, na justiça, né? Pelo direito, quem tem mais direito. Então, é algo, não está se discutindo nem a questão dos bens ainda. É como se a questão fosse quem que tem o direito de discutir a questão dos bens, tá? Então, a carta da ciência está falando sobre uma conscientização, as pessoas botarem a mão na consciência, porque se ficar nessa situação, ninguém leva absolutamente nada. Precisa de um grande articulador aqui, é um mago, é uma pessoa que seja um tutor, um advogado, um administrador, pode ser até um administrador aqui, para desenrolar esta questão buscando trégua. Então eu vejo uma pessoa de fora necessária para articular com todos os lados, né? Trabalhar muito a questão da conscientização que todo mundo está perdendo, né? Para alguém ganhar alguma coisa, todos vão ter que trabalhar e colocar a mão na consciência, e aí sim um momento de trégua para você dar o próximo passo, tá? Veja se essa questão aí ressoa com você, na sua família, porque aqui fala de um mediador, tá? Seria, digamos, um mediador, administrador, alguém que tem esse poder da palavra para trazer algum tipo de trégua, conciliação. Como eu falei, o pano de fundo dessa questão é emocional, porque sai a questão material do trabalho, pode estar envolvido com a empresa, talvez esse pai, o falecido, tenha sido um empresário, tinha uma empresa com irmãos, a família, tem alguma coisa envolvida aí, tá? Me vem muito a questão de empresa, indústria. Tudo aquilo que foi, é como se a pessoa tivesse uma vida, sai a carta do prazer e sai a carta
dos amantes, no sentido de construir uma família, um relacionamento, mas depois do desapontamento. Talvez depois da morte dessa pessoa, a casa caiu porque a verdade foi descoberta. E isso, essa pessoa não está mais aqui para responder a questionamentos ou para se defender. E isso causou, é como se fosse um barril de pólvora que estourou na mão de quem ficou. O que mais? Olha, crueldade. Tem tanta questão mal resolvida. A carta da crueldade me chama muito a atenção aqui, né? Porque é como se um quisesse ferir o outro, um estivesse matando o outro pelo dinheiro, né? E o tarô sugere que se trabalhe essa questão, inclusive espiritualmente, porque parece que no campo das ideias, da matéria, as pessoas não têm condição de se entender. É preciso recorrer até o plano espiritual para colocar algum tipo de ponto final, né? Encerramento desta fase aqui. Eu vou pedir mais esclarecimento do que trabalhar nessa questão espiritual de Libra. A figura do pai, realmente. Teria que trabalhar para ter movimentação, tá? A carta do louco aqui fala sobre as intenções que estão ocultas. Então, pode ter essa questão, como as pessoas estão se odiando muito dentro dessa família, ou com a família em paralelo, duas famílias ali, né? Digamos, a oficial e a extraoficial. O louco tá falando sobre as pessoas, assim, perderam o senso, né? Perderam a razão, e elas podem espiritualmente estar apelando para manipulações, né? Para trabalhos, magias, coisas ocultas aqui, tá? O grande motivo é este pai, que é o imperador, essa figura masculina, o provedor. E para sair disso, para sair desse buraco, teria que trabalhar com a energia de Yansan. É o que me vem aqui na mesa, como eu pedi esclarecimento com relação à parte espiritual. Trabalhar muito com a energia de Yansan. No final eu vou fazer uma oração aqui, pedindo ajuda para quem se encontra nessa situação, na força de Yansan. Essa questão da sexualidade é como se tivesse realmente esse tema traição, né? Você descobrir uma traição depois da morte da pessoa é uma coisa, acho que ainda mais dolorosa, porque a pessoa morre e as possibilidades de explicação também morrem com ela. Então, me vem, essa carta da Volúpia tá falando sobre esse, digamos, o motivo, né, das pessoas se odiarem tanto, porque houve uma traição, e a pessoa que traiu, ela estava buscando algo que trouxesse uma felicidade que ela não sentia. Então, é como se, pelo padrão, pela opinião das pessoas, né, e até mesmo pelos bens materiais, esta pessoa, esse homem, não se separou e quis ter um relacionamento extraconjugal para, entre aspas, ser feliz, tá? Dentro daquilo que ele escolheu, mas não resolveu as questões em vida. Com certeza ele não queria deixar as coisas como elas ficaram. Tem a questão da preocupação do lado material, financeiro. A carta da eremita fala sobre alguém que saiu de cena, que carrega luz e sombra. Então, desse lado espiritual pode ser um espírito perdido ou que está muito arrependido, né? Que está buscando aí a luz, mas sempre tem a sombra atrás dele. E é alguém que precisa de paz. Então, em primeiro lugar, rezar uma missa para esse falecido, tá? E isso, independente de se você é católico ou não, seria bom rezar uma missa para este falecido, para que encontre um caminho, para que encontre uma ajuda, uma luz
né? Para que esse conflito, essa consciência também tenha algum tipo de resgate. O que mais? Nossa, uma mesa muito atípica, né? Não é o que eu costumo tirar aqui, mas vamos em frente. Existem muitas encruzilhadas. Aqui pode falar sobre os entraves. As pessoas, em vez de quererem resolver, elas estão colocando mais empecilhos, né? Pede prudência. E a carta da indolência, ela fala também sobre uma situação que não tem saída, só se vê a escuridão, né? A prudência até na parte... Porque às vezes, quanto mais mexe, mais fede, né? Saiu essa orientação de ter um mediador, alguém de fora, mas essa pessoa também está enfrentando uma encruzilhada. Tá sempre pisando em ovos, porque ninguém abre mão de nada e uma parte quer tomar da outra. Eu vejo assim uma energia muito densa, muito escura realmente, para todos os lados, para os encarnados, para os desencarnados que estão envolvidos nessa questão. Olha, espiritualidade de novo, agora com Hierofante, né? Aqui, para ter algum tipo de movimento, precisa ter essa conscientização, precisa uma pessoa que seja mais lúcida, olhar aquilo que ninguém está vendo, tá? Talvez seja você que está olhando o vídeo e recebendo esta mensagem, este recado, você é a pessoa que tem mais lucidez, mais discernimento, essa palavra, mais discernimento para aprofundar nessa questão e precisa sim de uma ajuda espiritual. Olha, mulher que segue em frente, porém com todo esse arcabouço, esse anteparo, né? Essa ajuda que vem atrás, né? É como se quem estivesse realmente carregando o piano não fosse ela, seria o lado espiritual, guias espirituais, alguém que está intercedendo nesta questão. Então, não tem como fugir, existe essa questão tão truncada, um falecido que não se encontra, né, que está perdido, precisando de ajuda. Esta pessoa que tem mais discernimento é a que pode mandar rezar missa para esse falecido, pedir a ajuda da espiritualidade, como tinha saído Yansan, para movimentar. Yansan é a grande movimentadora no plano astral e também é uma grande encaminhadora de eguns, de espíritos perdidos. Tá? Então, eu vou pedir, vou só fechar a mesa. Ó, a nova era aqui é pedindo para que essas interferências podem ser interferências do passado, claro. Algo que foi feito no passado e essa pessoa agora falecida não tem mais como resolver, né? Mas que precisa olhar essa interferência, melhorar essa comunicação para que se tenha algum tipo de sucesso e a vida de todos os envolvidos possa fluir, né? Cada um possa seguir em frente. Eu vou fazer essa manipulação energética aqui, esse pedido para Yansan, fechando a mesa, porque é o que vem. Salve as forças da esquerda, da direita, do alto, do embaixo. Salve a força da egrégora que me acompanha. Epa, rei, oiá. Salve Yansan, epa, rei, oiá. Peço, amada mãe Yansan, com a permissão da egrégora desta mesa, que a senhora possa rastrear no astral as pessoas que estão passando por esta situação tão específica de problemas familiares, filhos não reconhecidos, bastardos, mais de uma família envolvida, um falecido que está perdido, que precisa de ajuda, orientação, que essa ajuda chegue, que a senhora, como grande encaminhadora dos espíritos perdidos, que possa rastrear e identificar no astral esta energia
da pessoa falecida e que possa colocá-lo no devido lugar na criação, dentro da lei maior, da justiça divina, pelo seu merecimento, pela sua necessidade, já tendo algum grau de esclarecimento, de discernimento, e pedindo também que tenha algum benefício em sua evolução. E assim eu peço para que todos aqueles que pelo sangue estão ligados, pela questão do DNA da família, e envolvidos nas situações terrenas que não se resolveram e que se intensificaram, os conflitos ficaram ainda mais fortes, que a senhora possa remover todas as interferências mentais, materiais, espirituais, emocionais, ancestrais, que indevidamente estão tornando essa questão insustentável, pesada, sem resolução. Peço que as manipulações energéticas, principalmente, que foram feitas de forma indevida, um atacando o outro, que isso agora seja também rastreado no astral e que seja pulverizado na chama desta vela. Que o sagrado fogo purificador possa trazer a transmutação necessária desta dor, deste conflito, diante do merecimento e necessidade de cada um. Que assim, amada Mãe, seja feito. E que as pessoas agora façam por merecer, sempre buscando a conciliação. Não se trata de pensar em culpados e inocentes. O que foi, já foi. Que cada um possa tirar a sua lição e seguir a sua vida, sem interferir, sem bloquear, sem travar a vida do outro. E assim eu peço, minha amada Mãe, salve sua sagrada força. Epa, rei Oiá, salve Yansan. Assim seja, assim é. Então, você que me acompanhou até aqui, se você ficou até o final desse vídeo, é porque realmente é para você. Adapte a situação da melhor forma possível. Falei algo muito específico, mas para quem é, a pessoa vai saber. Você pode acender uma vela a qualquer tempo, não importa se você vê esse vídeo no tempo presente aí ou no futuro, mas a intenção está firmada. Se conecte, acenda uma vela, faça seus pedidos, sempre pedindo dentro da lei maior e da justiça divina pelo merecimento e necessidade de cada um, sem interferir no livre-arbítrio de ninguém. E somos o elo desta corrente. Então, a palavra tem muita força, a oração tem força, mas a atitude tem poder. Então, traga para sua vida também as atitudes certas. É assim que eu encerro a mesa, agradecendo a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da Cidadã Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.